Vamos tentar entender a questão operações de saque, depósito e extrato, a questão da tarifa. Temos aqui uma breve explicação, né? Então você dá uma lidazinha aí do que tem que fazer. Mas vamos para o que importa aqui, que é basicamente você analisar, conseguir analisar esse diagramazinho aqui e ver o que é que você tem que fazer. Seria interessante começar fazendo o enumerador, então você precisa saber como que funciona o enum. Foi gravado um vídeo e está na playlist de PO do canal, então você pode ver, tem uma explicação básica sobre enumeration é, em Java. Então, aqui a gente tem um enum relacionado ao tipo de operação. Então, depósito, taxa, abertura e por aí vai. Então, você tem que entender como é que isso funciona, tá? Aqui é uma relação de um para um. Então, a operação tem um tipo de operação e, consequentemente, o tipo de operação tem uma operação. Aqui a operação, temos o index da operação, temos a descrição, né, o tipo, o valor e esse balanço pode ser o saldo, né? E aí temos construtor, toString e os get padrões. Nada de novo. Temos conta, né? Conta vai ter o Balance Manager, que é meio que como se fosse o gerenciador daquela conta. Então a gente vai ter construtor, temos um método para depositar, para cobrar a tarifa, para fazer o reverse, né, que é reverter uma operação. O withdraw seria o sacar, toString e o get. Certo? Aqui novamente uma relação de um para um, né? Uma conta tem um gerenciador e um gerenciador está relacionado a uma conta. Aqui no gerenciador, podemos chamar assim, né? Gerenciador da- do saldo, da conta. Temos o saldo, o extrato, né? Que é uma lista de operações. O next ID, que é referente ao ID da operação. Então, começa com o next ID igual a zero e a cada operação nova, o ID é incrementado. Adicionar operação, toString, getBalance, getExtract, o extrato e por aí vai. Um balanço de conta, balanço de conta não, um gerenciador de saldo vai estar relacionado a várias operações e essas operações vão estar relacionadas somente ao ao gerenciador aqui. Tem muitos termos em inglês aqui que talvez sejam um pouco mais complicados de a maioria entender. Alguns eu não sabia, por exemplo, esse withdraw eu não sabia o que era. Então, basicamente, você pesquisa aí, vai vendo o que é que significa nesse contexto. E se você quiser, faz traduzir para português, eu fiz traduzido. Então, é isso, eu vou lá pro código. Tá, aqui tá o código que eu fiz. Como vocês podem ver, eu demorei bastante. É uma questão que ela exige um pouco mais, assim, ela não é tão fácil que nem as outras, eu achei, pelo menos. Mas dá pra fazer também, nada de impossível. Bem, aqui tá o shell, ok, padrão. Eu vou evitar ficar mostrando muito código, porque é um vídeo de explicação, não de resolução, certo? Então, não é o objetivo. Só quero dar algumas dicas, tá? Vou aumentar um pouco aqui para mostrar o mínimo possível. Tá, uma coisa importante para falar é que você tem que se sentir um pouco livre nessa questão para criar seus métodos, seus próprios métodos. Não apenas seguir o que está aqui, certo? Se você sentir a necessidade, eu queria que tivesse um set a mais em tal classe, eu queria que tivesse na tal classe um show a mais. Se você sentir a necessidade de criar um método, crie, né? Desde que siga os padrões aí, os bons costumes de programação orientada a objeto. Eu tive que criar uns dois métodos a mais para deixar mais organizadinho e é isso. Outra coisa interessante, bom destacar, é o toString. Deixa eu te mostrar aqui como é a impressão da operação. Essa é a impressão da operação, certo? Do extrato, na verdade. E essa é a da operação. Como vocês podem ver aqui, os valores eles estão ordenados e eles têm uma quantidade fixa de casas. Por exemplo,
Aqui a gente tem um valor inteiro, certo? Com 4 casas, no máximo. Então, ele está ordenado da direita para a esquerda. Aqui no mesmo caso, da direita para a esquerda. E aqui é uma string que está ordenada da direita para a esquerda, certo? Com 9 casas, 9 caracteres. E você pode fazer isso com o string format, certo? Eu estou falando isso porque eu não sabia, eu tive que pesquisar. Uma outra dica seria você fazer passo a passo, se basear pelos casos de testes e fazer as atualizações do seu código com base nos casos de teste. E também recomendo que você crie primeiro as classes periféricas, a conta, para depois ir para a conta, porque é em conta que você vai ter realmente a lógica de fato que você tem que implementar.